Olá, meu nome é Rafaela, eu estudo Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte do projeto PIBID, que é um programa fomentado pela CAPES e que visa contribuir para a formação de alunos dos cursos de licenciatura. Hoje vamos continuar com o tópico da aula, que é sobre fundamentos de bioquímica. E vamos falar sobre os lipídios. Os lipídios são substâncias insolúveis em água, ou seja, são substâncias hidrofóbicas, em baixa filia por água, baixa afinidade por água, tá? Então, consequentemente, os lipídios são solúveis em solventes orgânicos. E eu citei aqui como exemplo o éter e o álcool. E aí existem vários tipos diferentes de lipídios. Alguns exemplos são os óleos e as gorduras, os fosfolipídios, que eu vou falar um pouquinho adiante, as ceras e os esteroides. Os lipídios eles têm importância fundamental na síntese de hormônio sexual, por exemplo, na reserva energética também, e desempenham uma função importante de isolante térmico. Os fosfolipídios, igual eu mencionei anteriormente, eles são importantes e estão presentes na membrana plasmática das células, né? A membrana plasmática que tem a principal função ali de regular a entrada e saída de substâncias no meio intra- e extracelular. E esses fosfolipídios, eles participam da constituição da membrana. As ceras, que são tipos de lipídios, né, são comuns nas plantas e elas se encontram na superfície das folhas. E a principal função dessas ceras é impedir ou inviabilizar a evaporação da água, né, para que a planta ela não libere muita água e acabe se desidratando. E além disso, as ceras também são encontradas no reino animal, tá, com origem animal, que são aquelas produzidas pelas abelhas, né, nas colmeias. E o esteroide, que é um outro tipo de lipídio, o mais conhecido dentre os esteroides é o colesterol, que está presente na membrana plasmática também, assim como os fosfolipídios, e ele é usado na síntese de hormônios sexuais. Esse colesterol ele também está presente livre na circulação sanguínea, né? Que a gente tem o HDL e o LDL. O HDL é tido como colesterol bom e o LDL o colesterol ruim. Então, se você tem uma má alimentação e é sedentário, a tendência é que seu LDL, o colesterol ruim na corrente sanguínea, seja maior. E isso pode afetar a sua saúde, porque pode causar o que a gente chama de aterosclerose, né? Que é o entupimento dos vasos sanguíneos pelo acúmulo dessas gorduras no sangue e, consequentemente, pode levar a derrame e também a ataque cardíaco. Então, aqui eu coloquei um exemplo da mistura entre água e óleo. E aqui a gente tem uma mistura em duas fases, é o que a gente chama de mistura bifásica, porque a água e óleo não se misturam, porque o óleo, que é um lipídio, ele tem baixa afinidade por água e não é hidrossolúvel, ou seja, ele não se mistura na água. É por isso que a gente tem que a água e o óleo estão separados nessa mistura. E outra coisa importante da gente identificar nessa imagem aí é a diferença de densidade também. O óleo ele está na parte de cima porque a densidade dele é menor do que a da água, enquanto a água está embaixo porque a densidade dela é maior. E aqui o esquema de uma célula e das lipoproteínas plasmáticas, né? A gente tem aqui os fosfolipídios, o colesterol também, que está presente ali na membrana plasmática, e o triacilglicerol também, tá? Então aqui é só um esquema para a gente ver como que é a distribuição desses lipídios na membrana plasmática. Aqui outra imagem dos fosfolipídios, tá? A gente tem aqui a bicamada lipídica, que possui uma parte hidrofóbica,
que tem afinidade por água, que não tem afinidade por água, e a parte hidrofílica, que possui afinidade por água, ok? E como eu disse anteriormente, a membrana celular ela tem uma importante função de permeabilidade seletiva, certo? Ela possui mecanismos de permitir ou não que substâncias entrem no meio intracelular ou saiam para o meio extracelular. Bom, os ácidos graxos são os lipídios mais conhecidos, tá? E sua composição é basicamente de carbono, oxigênio e hidrogênio. E são classificados principalmente de acordo com sua cadeia, que pode ser tanto saturada quanto insaturada. Os ácidos graxos saturados, eles apresentam carbonos que estão ligados apenas por ligação simples. Okay? Então, quando eu tenho só ligações simples nas cadeias carbônicas, eu tenho um ácido graxo saturado. E o ácido graxo insaturado, por outro lado, é quando eu tenho pelo menos uma dupla ligação entre os átomos de carbono. E quando há presença de mais de uma ligação dupla, eu também posso chamá-los de ácidos graxos poliinsaturados. Esse termo poli é de muitos, né? Então, quando eu tenho mais de duas insaturações, eu tenho ácido graxo poliinsaturado. E aqui eu tenho a imagem, tá, das cadeias carbônicas, primeiro do ácido graxo saturado, em que eu tenho todas as ligações simples na cadeia, e o ácido graxo insaturado, em que eu tenho ali uma ligação dupla pelo menos. Okay? Então, essa ligação dupla confere a ele a insaturação. Lembrando que toda essa cadeia carbônica extensa aqui, tanto a saturada quanto a insaturada, possui uma baixa afinidade por água. Então aqui eu coloquei exemplos de gordura na alimentação, né? A gordura ali do abacate, das carnes, dos óleos, das oleaginosas, né? Como castanhas, amendoim também. E aqui a diferenciação entre as gorduras boas e as gorduras ruins. As gorduras boas, que são aquelas gorduras insaturadas, são exemplos aqui o abacate, as carnes magras, as oleaginosas, o azeite também. E as gorduras ruins, que são as gorduras saturadas, também as gorduras trans, tá? As frituras, os queijos amarelos, que possuem um maior percentual de gordura também. Os chocolates, que tem muito açúcar, né? E é isso, nesse ponto é importante ficar atento aí na qualidade da alimentação. E agora a gente vai falar sobre os aminoácidos, ok? Os aminoácidos são monômeros que formam as proteínas. Lembra que eu expliquei para vocês o que seriam os monômeros, certo? Os monômeros são unidades menores que formam os polímeros, que são as unidades maiores. Então, o polímero aqui seria a proteína e o aminoácido é o monômero que forma a proteína. E os aminoácidos, eles realizam uma ligação para, enfim, formar as proteínas, que se denomina ligação peptídica, tá? Vocês lembram lá que nos carboidratos eles realizam aquela ligação chamada ligação glicosídica. Aqui nos aminoácidos, é bem importante a gente sempre lembrar desse nome, né? Eles realizam ligações peptídicas. E existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, e aí eles formam sequências distintas de proteínas, tá? Então, é essa diferenciação de combinação entre os aminoácidos que vai formar o tanto de proteína diferente que existe na Terra, né? E eles são diferenciados principalmente em aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não são sintetizados ou não são produzidos pelo organismo. Então, eles precisam necessariamente ser obtidos através da alimentação.
enquanto os aminoácidos não essenciais são aqueles que são produzidos ou sintetizados pelo organismo, ok? E aqui a gente tem um quadro de exemplos dos aminoácidos essenciais e não essenciais, né? Então aqui a leucina, a lisina, a valina, a arginina, enquanto os não essenciais, a alanina, cisteína, glutamato, tirosina, ok? Então a gente entra aqui nas proteínas, né? Que elas são constituídas de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Como eu falei anteriormente, as proteínas são os polímeros que são formados pela união dos aminoácidos, e os aminoácidos são os monômeros. São aquelas moléculas menores que ligam-se entre si através das ligações peptídicas e formam as proteínas. E as proteínas, elas são super importantes e fazem parte da estrutura celular e também participam de diversas reações químicas dentro do organismo e dentro das células. Elas também são substâncias bem abundantes no nosso corpo, tá? E elas são usadas nas membranas, como é o caso das glicoproteínas. Então, da mesma forma que eu tenho lá os lipídios na membrana plasmática, eu também tenho as proteínas, que estão, nesse caso aí, associadas a carboidratos. Então, elas formam as glicoproteínas na membrana plasmática. E aqui uma imagem com as principais fontes de alimentos que contêm proteína, que seriam as carnes, os derivados do leite, né, queijo, ovos também possuem bastante proteína. Arroz e feijão, por exemplo, eles são a base do cardápio brasileiro e são bem interessantes porque eles possuem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E agora uma coisa super importante é que as proteínas, elas possuem, claro, diferentes formas, dependendo de cada proteína e da sua constituição dos diferentes aminoácidos, e também estão relacionadas a diferentes funções no nosso corpo. E então a gente tem proteínas que funcionam para a nossa estrutura, né? Como, por exemplo, a proteína queratina, que está presente nos pelos e nas unhas. E o colágeno também, que também é uma proteína que está presente nos tendões e nos ligamentos. Então aí temos um exemplo de proteína que participa da constituição estrutural do organismo. As proteínas de defesa também, os anticorpos, que são as células de defesa do organismo e constituem o sistema imune. Elas são células, os anticorpos, que são formados a partir de proteínas. As proteínas transportadoras, a hemoglobina no sangue, que eu até mencionei quando a gente falou sobre sais minerais, né? E ela é uma proteína que faz o transporte de gases, né, o gás oxigênio e o gás carbônico no nosso sangue. Os hormônios, a insulina e o glucagon, que são hormônios relacionados com a taxa de glicose no sangue. E o que acontece é que quando você acaba de fazer uma refeição em que você tem uma alta taxa de glicose no seu sangue, o pâncreas libera um hormônio chamado insulina, que tem como principal função fazer com que essa glicose que está em excesso no sangue seja direcionada para o interior da célula, tá? E isso acontece quando o seu nível de glicose no sangue está alto. Então, quando você tem muita glicose no sangue, você libera o hormônio insulina. E quando acontece o contrário, quando você tem pouca glicose no sangue, pouco açúcar no sangue, o pâncreas libera o hormônio glucagon para suprir essa falta de açúcar no sangue, que dependendo pode ser muito perigosa, né? Porque, por exemplo, a hemácia e o sistema nervoso central dependem exclusivamente de glicose para poder funcionar.
E, finalmente, as enzimas, tá? A proteína com função aí enzimática, que as enzimas são os catalisadores biológicos, né? Elas aceleram as reações químicas das células e do organismo. Então, estão presentes em diversas reações bioquímicas no organismo, super importantes da digestão e outros processos. Aqui nesse slide estão as principais funções das proteínas no nosso organismo, tá? É bem importante a gente tentar lembrar das principais funções. E aqui eu tenho um exemplo da actina e da miosina, que são proteínas contráteis dos músculos. E aqui eu tenho uma miofibrila, que constitui o músculo em si, e o sarcômero, né, que é a unidade contrátil do músculo. E essas proteínas possuem justamente essa função, a função de gerar o movimento muscular. E aqui, como eu falei anteriormente, a hemoglobina, que é uma proteína que está presente ali nas hemácias, que tem a principal função fazer o transporte dos gases no nosso sangue, o gás oxigênio e o gás carbônico. Aqui é a exemplificação de como que funciona, resumidamente, né, um processo enzimático, em que eu tenho uma enzima que ela necessita de um encaixe com o substrato, tá? E esse encaixe com esse substrato acontece no sítio ativo, que é o local em que há esse encontro. E o substrato, então, liga-se ao sítio ativo na enzima e várias reações acontecem ali e a liberação de um produto, né? Então, a reação acontece e as moléculas produzidas são liberadas posteriormente. As enzimas são extremamente importantes, como, por exemplo, no nosso processo de digestão, né? Na saliva, por exemplo, a gente tem uma enzima que chama amilase. A enzima amilase, ela digere o amido, é um polissacarídeo. Então, é por isso que eu posso dizer também que o processo de digestão ele começa na boca, através da saliva, de um processo enzimático. Bom, e finalmente os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos estão relacionados com a transmissão das características hereditárias, né? Na hereditariedade. E também, além disso, os ácidos nucleicos eles estão no controle de todas as atividades das células, né? Porque o DNA ele tem principal função ali de transmitir as características hereditárias, mas também o RNA tem uma função super importante de síntese proteica na nossa célula. Os ácidos nucleicos eles são constituídos por moléculas menores denominadas nucleotídeos. Essa parte, pessoal, é muito importante porque são os nucleotídeos que vão ser a base de todos os ácidos nucleicos, né? Tanto do DNA quanto do RNA. Então é importante a gente lembrar desse nome. E cada nucleotídeo ele é formado de um grupo fosfato, que pode variar, uma molécula de açúcar e uma base nitrogenada. Ok? Essa molécula de açúcar e a base nitrogenada podem ser diferentes. E existem 5 tipos de bases nitrogenadas, como a gente vai ver a seguir. Olha só, as bases púricas, que seriam a adenina e a guanina, a adenina representada pelo A e a guanina pelo G, e as bases pirimídicas, a citosina representada pelo C, timina pelo T e a uracila pelo U. Então, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Esses nomes também são importantes da gente guardar, porque eles são as bases nitrogenadas que fazem parte da constituição dos nucleotídeos. E aqui, olha só, a gente tem o esquema de como que é constituído cada nucleotídeo. Então, a gente tem aqui uma molécula de fosfato. Lembra quando eu falei lá do fósforo nos sais minerais, né? Que ele
é a base, uma das bases que formam os nucleotídeos. A gente tem uma molécula de açúcar, depende, pode variar no DNA e no RNA. E uma base nitrogenada, que pode ser aquelas que eu exemplifiquei. Pode ser uma adenina, pode ser uma uracila, uma timina, uma guanina, ok? Então depende do nucleotídeo, depende do ácido nucleico que a gente está se referindo. E pessoal, sempre que a gente falar de ácido nucleico, lembra de DNA e de RNA, ok? Então o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que é responsável pela hereditariedade, e o ácido ribonucleico, que é responsável pela síntese proteica no nosso organismo. Então, olha só, as principais diferenças aqui nesse quadro tá bem claro, bem explícito, certo? Então, a pentose no DNA é denominada desoxirribose, enquanto a ribose no RNA é a ribose. Tá? Lembra lá na constituição do nucleotídeo. As bases do DNA são citosina, timina, adenina e guanina. No RNA, a diferença é a presença da uracila, tá? A gente tem a citosina, a uracila, a adenina e a guanina. Bom, o DNA a gente encontra ele principalmente no núcleo, tá? Mas também nas mitocôndrias. Só que o detalhe é que nas mitocôndrias, o DNA delas é próprio, ok? E no citoplasma a gente encontra o RNA, mas também no núcleo, tá? No citoplasma, principalmente para função de produção de proteína. No DNA, a principal função, como eu já explicitei anteriormente, é a transmissão das características genéticas e do RNA da produção de proteína. A forma do DNA é de fita dupla e do RNA fita simples. Olha só, nessa imagem dá pra gente identificar o RNA ali com uma fita unitária, enquanto o DNA tem uma fita dupla, né? E a gente tem ali o esquema do par de bases, as bases nitrogenadas de cada um, do DNA e do RNA, e o esqueleto do açúcar e de fosfato. E bom, para finalizar, eu separei duas questões que eu achei pertinentes e importantes para a gente conseguir treinar um pouco o que a gente viu nessas duas aulas. Bom, o enunciado dessa questão é o seguinte: nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Então, nesse exercício, ele está perguntando quais são as substâncias que formam as proteínas, ok? Então, como que as proteínas são formadas? As proteínas são formadas por moléculas de proteínas, moléculas de aminoácidos, moléculas de glicose, de polissacarídeos ou de quitina. Bom, como a gente falou já na aula de hoje, as proteínas elas são polímeros e são formadas por monômeros de aminoácidos. Então, a alternativa correta seria a letra B, porque as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Que através de ligações peptídicas formam cadeias mais complexas, que possuem diferentes formas, que são as proteínas. Essa última questão aqui, a gente tem várias afirmativas e o exercício quer saber qual que é a afirmativa correta. Então, o enunciado está o seguinte: as plantas e animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos, ou na construção de estruturas importantes em sua convivência. A seguir estão citados alguns. Número 1. O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. Bom, essa afirmativa está correta. Vocês lembram que na aula anterior eu comentei com vocês que o exoesqueleto dos insetos é composto por quitina. A quitina é um polissacarídeo, tá?
E o polissacarídeo, ele é uma substância insolúvel em água, que faz com que o exoesqueleto desses insetos seja bem rígido e seja impermeável. Número 2. As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. Essa afirmativa está errada porque na aula anterior também eu comentei que as células vegetais possuem uma parede formada por celulose, tá? A celulose é um carboidrato e não um polipeptídeo. Número 3. Os favos das colmeias são constituídos por lipídios, o que está certo, porque nessa aula eu falei que existem vários tipos de lipídios e um deles são as ceras, né? E as ceras, elas são encontradas nas colmeias, das abelhas. E número 4, as unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. Bom, essa está errada porque a gente até comentou, se vocês não lembram, voltem um pouquinho aí o vídeo, que as unhas, elas são constituídas de proteína, então elas não são feitas de polissacarídeos, ok? Então, as alternativas corretas seriam a 1 e a 3, então a alternativa B é a certa. Bom, gente, a aula de hoje é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido tudo muito bem e queria agradecer e até a próxima. Obrigada!